cara, então eu vou desligar a luz. Vamos usar lampião? Vamos usar velas? Vamos usar a vela, exatamente, né? Tá caro o combustível? Vou mandar a pé, Vamos fazer mandar um a pé. exercício e tal, não é Exatamente, vamos bancar... E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist Pondera Sem Filtro, onde estamos novamente eu, Luciano Filite, e meu amigo, sócio querido Alessandro Henrique de Oliveira, para comentar um pouquinho das notícias da política no Brasil. Como é que você tá, meu amigo? Eu tô muito bem, Luciano, é um prazer inenarrável estar aqui com você e contigo que está conosco aí nos acompanhando no Pondera Sem Filtro, esse programa que é uma iniciativa aqui do canal PonderaCast, aonde a gente aborda os assuntos de forma destemida, direta e objetiva. Exatamente, e sim, esse programa representa a opinião dos apresentadores, né? Tem vários programas que você vê que o pessoal, olha, não representa a visão da empresa, do canal, etc. Mas não, aqui realmente esse momento é para que eu, Alessandro, a gente coloque aqui nossas considerações e, claro, você tire as suas conclusões sobre o que você acha, né? E essa semana a gente teve uma entrevista, né, nos últimos dias aí, do presidente Lula. Entrevista que foi dada a qual canal, Alessandro? Foi no Rádio Metrópole. Foi exatamente na quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, a Rádios Metrópole. E também foi transmitida no canal do YouTube uma entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu o que falar, Luciano. Gerou muitos memes, né? Nossa, gerou uns memes nervosos pra cima do presidente, que ele deve estar louco da vida com aquilo. Mas foi muito bacana. Bacana. São 44 minutos de entrevista, não dá pra gente focar em tudo. A gente escolheu alguns trechos aqui, 3 trechinhos que a gente quer comentar com vocês aqui. Vamos rodar o primeiro? Vamos rodar o primeiro. O primeiro, ele vai entrar diretamente no contexto da inflação e vai falar sobre a inflação durante o governo Bolsonaro. Então, presta atenção nesse trechinho. Então, vamos lá. Nós temos uma inflação, sabe? Aqui, se você comparar a inflação desses 2 anos, de 7,6% de meu governo, comparada com os 2 primeiros anos do Bolsonaro, que foi de 27,4%. Se você comparar a inflação dos últimos 2 anos do Bolsonaro, foi 22%. A minha nos 2 anos é apenas 7,6%. Olha, e nós estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito a competência da Fazenda. Então, ele fez uma comparação de quanto a inflação no governo Bolsonaro nos primeiros 2 anos? Pois é, eu acho curioso, né? A gente tem uns vídeos antigos do Lula aí, quem vai se lembrar, que ele fala que você tem que jogar números altos. Teve uma época que ele falou que tinha 20 milhões de crianças, de pessoas na rua, etc, no Brasil e tal, né? Ele tem uma mania de jogar com os números. E eu confesso, Alessandro, que eu não entendi de onde ele tirou esses números, né? Ele falou ali que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro tinha alguma coisa em torno de 27% e mais 20 alguma coisa por cento nos 2 últimos, né? Só que não fecha essa conta porque, vamos colocar agora aí para você poder ver o gráfico que é do IBGE. Inflação oficial, onde ele mostra, né, o IPCA ali. E vamos lá, o Bolsonaro assumiu em que ano? Bolsonaro assumiu em 2019. Então, ok. Então, olha só. 2019, 20, 21 e 22, a gente estava no governo Bolsonaro. Então, olha só. Em 2019, a inflação estava 4,31%, o IPCA dela. Em 2020, 4,52%. Em 2021, que foi o período da pandemia, aí sim, foi um período de inflação alto com 10,06%, e depois de 2022 ele baixou para 5,79%. Nos primeiros 2 anos ali, 4,31 com 4,52 não chega nem próximo desse número que o Lula acabou de apontar. Pois é, e mesmo a inflação, a inflação ali no período da pandemia ali, de 10% com mais 5%, estamos falando em 15% talvez, eu não sei, eu tenho a impressão que ele fez algum malabarismo com os números para que parecesse que a coisa estava muito pior com o governo anterior do que está agora. Mas aí eu te pergunto, para você que está aí nos acompanhando, deixa aí o teu comentário, na prática, você está sentindo o peso da inflação mais agora ou você sentia mais no governo anterior? Eu vou ser bem sincero numa coisa, Luciano, é minha opinião. A grande verdade é o seguinte, todo presidente e toda a sua equipe,
eles têm um mantra que é o seguinte: o problema que eu estou enfrentando no momento, eu não sou o responsável. O responsável foi o governo anterior. E o governo anterior vai dizer que o responsável foi o governo que antecedeu ele. Ou seja, nunca você tem um presidente que vai pegar e falar o seguinte: olha, nós estamos enfrentando um período de inflação, e esse período de inflação é devido ao quê? À incompetência do meu governo, a falta de competência, do meu governo, e, portanto, a gente está aqui vivenciando um problema que vem já de uma gestão anterior. Então, veja só como isso é crônico no Brasil. Mas para quem vai se lembrar, Alessandro, já no primeiro governo Lula, até no segundo governo Lula, tudo era uma herança do governo Fernando Henrique, né? Tudo era um problema do Fernando Henrique. E agora ele tem para culpar o Bolsonaro. Exatamente. O que não é nada bom para um chefe de nação ele ficar achando culpados. Eu vejo assim, é aquilo que nós comentamos, Luciano, no nosso vídeo que saiu nos cortes. Você contrataria o Lula para ser o CEO da sua empresa? E realmente é aí que você vê a competência de um gestor. Um gestor competente, ele não vai ficar dando desculpa como a gente está vivendo neste momento ele no Brasil. Ele não busca culpados, ele propõe soluções. E o que a gente está vendo aqui, e é o que você vai, se você quiser assistir a entrevista inteira, eu acho interessante, você vai ver que sempre o Lula, em algum momento, ele toca culpando alguém. Sempre, ou é o Banco Central, ou é a chuva, ou é o sol, ou é o governo anterior. Gente, não dá para viver desse jeito com um gestor que, quando ele precisa ser criativo para achar solução, ele fica achando culpados, ninguém merece. Eu recomendo, a gente vai comentar só alguns trechos aqui, porque é óbvio que não dá pra gente replicar toda a entrevista, não faz o menor sentido, mas que você veja, procura aí o canal O Poder 360, que fez essa transmissão na quinta-feira, e você percebe nitidamente ao longo da entrevista que, assim, tudo é culpa dos outros. Uhum. Tudo é culpa de uma herança do governo anterior, culpa do Banco Central que deixou ali um problema maldito de uma gestão anterior, tudo é uma armadilha do anterior, ou se não é o empresário, é o produtor que está explorando o trabalhador, não é isso? Mas vamos aí avançar mais um pouquinho para a gente comentar nos próximos trechos? Ou você quer fazer mais algum comentário sobre essa fake inflação? Eu acho interessante a gente abordar esse assunto, porque o que acontece? Pelo menos dedicar aqui mais uns 2-3 minutos, porque veja bem, Luciano, nós estamos vivendo um período no Brasil altamente caótico. A coisa está ficando séria. A gente tem aí previsões de recessão no Brasil. Você tem noção o que é você enfrentar uma recessão num país, principalmente por falta de competência do governo, que ao invés de ele ser econômico e cortar os gastos, o que ele faz? Ele gasta mais. Olha só, o que causa a inflação, Luciano? O que é a redução do poder de compra das pessoas. Esse é o efeito, né? É o efeito. A incerteza econômica. Me diz, qual é a certeza econômica que o governo do Lula, com todos os seus ministros, está dando para os investidores, para as pessoas que querem realmente fazer a diferença e produzir no país? Me conta. Ele está dando a certeza de que isso é um barco furado, porque a gente tem um governo que está acumulando déficit. O que é isso? Significa o governo, apesar de ter arrecadado impostos como nunca antes na história do Brasil se arrecadou, esses impostos ainda não são suficientes para pagar as despesas do governo e ele ainda teve um rombo. E como que ele resolve esse rombo? Emitindo títulos da dívida pública ou trabalhando com expansão monetária. Basicamente é isso. E qual que é o efeito colateral da expansão monetária? Inflação. Esse é, com certeza, um dos motivos que a gente está passando agora. E aí você vai ver o que você está enxergando em qualquer cidade do país, que é o que? A desigualdade social, as pessoas estão chegando no mercado e não estão conseguindo comprar como deveria. Tudo bem, a gente sabe, Luciano, que a inflação é algo que acontece em vários momentos de um país. Mas ela tem que ser controlada. E como é que controla isso aí? Primeiramente, é com uma postura de um governo que ele olha para a dificuldade, para o desafio e não fica caçando um culpado. Ele procura trazer o quê? Uma solução. E uma solução inteligente.
não é essa criatividade de ficar aumentando o preço de imposto para te chamar você de contribuinte, sendo que você é obrigado a ter que pagar os impostos absurdos. Eu não sou contra em pagar um imposto, sabe, Luciano? Eu tenho minhas empresas, você também tem a sua empresa, né? A gente sabe que a gente não pode viver no Estado como um parasita. A gente tem que realmente contribuir. Agora, quando você tem um monte de políticos, que é isso que está aí no Brasil, cujo a única inteligência que eles têm de resolver um problema é criando um imposto, eu acho que é aí que a gente tem que repensar. Porque não dá para viver num país onde eu tenho aquele que eu elegi para ser o meu representante e quando ele enfrenta um desafio, o que eu vou fazer para resolver o problema da fome no mundo? Vou aumentar o imposto. Que inclusive aquele que está passando fome tem que pagar esse imposto. Exatamente. Mas vamos para o outro textinho ali, que eu acho que o outro trecho, ele vai somar nesse mesmo assunto da inflação, não é isso? Isso, exatamente, porque o próximo trecho que a gente vai ver é aqui que foi a grande matéria-prima que gerou daí os memes em cima do Lula. Escuta só essa aqui, e você vai poder assistir agora. O mais importante para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Então, olha só. Esse é o processo educativo que o governo do Lula vai fazer. Se tá caro, não compre. Então, é aí que surgiu o meme que tá rolando nas redes sociais e que bombou. A água tá cara, eu vou parar de usar a água potável dentro de casa. A luz tá cara, então eu vou desligar a luz. Vamos usar lampião? Vamos usar velas? Vamos usar a vela, exatamente, né? Tá caro o combustível? Vou mandar a pé, fazer um exercício e tal, não é exatamente. Isso? Vamos bancar como os países lá que tem lá as pessoas centenárias, que elas andam, então daí você vai pro seu trabalho, não mais com transporte público, porque tá caro. Vai ser bom pra saúde, né? As pessoas vão fazer exercício, né? Tá caro o café? Para de tomar café. Daí vem o outro ministro que fala exatamente o seguinte, olha, vocês vão ter que trocar a laranja por outra fruta. Tá. Cara... Deixa eu fazer umas considerações, a gente brinca aqui porque a gente entra nos memes. Eu não quero falar um palavrão, né? Sabe, mas... Não fala. Não fale de uma vez. O problema é teu, se quiser falar, fale. Não, mas vamos falar a verdade, eu não sei o que eu poderia colocar nesse adjetivo, cara, mas que é isso, cara? Em que país nós estamos? Brasil. A República das Bananas. Vamos lá, deixa eu fazer um comentário aqui, comentar sério, tá? O que você percebe nesse trecho é o seguinte, Alessandro. Primeiro, que não existe, e você pode olhar o vídeo inteiro aí, depois você vai ver que não existe uma proposta real do governo combater a inflação. O que ele fala é educar o povo, porque o povo precisa aprender a não comprar algo caro. Então, realmente, ele fala isso. Que você, meu amigo, você precisa aprender a não comprar algo caro e substituir por algo mais barato. Você já não faz isso? Isso já não é um processo natural? Talvez quando você vai comprar um produto de uma determinada marca, está muito caro, você pega uma marca mais barata. Isso já a dona de casa, o pai de família, ele já faz, é natural. Então você tem um presidente da República, a maior autoridade do país, te dizendo como que você deve fazer a sua compra. Outra coisa, existe uma outra mentira, tá? Se você deixa de consumir um produto e vai consumir outro, você vai inflacionar o outro porque vai ter demanda.
Então o problema não é isso, é simplesmente deixar de comprar. Essa é uma maluquice, é um devaneio isso que ele está falando. Não, e sabe, eu acho que o povo brasileiro, Luciano, e você que nos acompanha aí, eu vejo assim, precisa mudar essa chave dentro da cabeça. Você bem colocou aqui o seguinte, é o povo que paga a conta. Você pode ver que nas mídias tradicionais, o que eles fazem quando o preço da luz está alto, que é um absurdo você pagar um preço de luz altíssimo, como a gente tem vários momentos aí da história com bandeira vermelha e mais não sei o que, né? Aonde você não podia ficar 5 minutos tomando um banho, porque senão você já ia ter um gasto altíssimo. O que a mídia tradicional ela faz? Ela pega, coloca o casal de velhinhos, que basicamente, lógico, eles já produziram, já viveram a vida deles ali produtiva no sentido de trabalhar e tudo mais, e é óbvio que o ritmo de vida deles é totalmente diferente. Daí o que eles colocam? A sugestão do senhor e daquela senhora para que você economize, tome um banho de 1 minuto, 1 minuto e meio. Agora, o cidadão que trabalha o dia inteiro sofre uma pressão enorme. O transporte público geralmente tem as suas deficiências muito sérias. O cara chega em casa e ele tem que pagar essa conta reduzindo um tempo de banho dele, porque se ele ficar lá 10 minutos tomando banho, ele vai gastar um absurdo porque tá caro, sendo que hoje uma companhia de energia elétrica é algo do governo. Algumas sim, algumas não, né? A maioria. Mas assim, não é só energia elétrica, né? É tudo. Não, eu tô usando a energia elétrica como uma forma de trazer aqui, Luciano, que é você que nos assiste aqui que paga o preço pela incompetência do governo. Que ao invés dele reduzir, olha, pense bem, em 2024, nós estamos falando do governo de quem? Do Lula, né? Perfeito. Ele gastou 2,2 trilhões com déficit de 43 bilhões, Luciano. Quem que paga essa conta? Você. Aí é lógico, a gente vai encontrar muitos simpatizantes ao sistema que ele tanto prega, dizendo assim, não, é assim mesmo, né? Quem dá as coisas para mim é o governo. Bulufas nenhuma. Só que tem uma coisa, esse pessoal mais ideológico, eles podem até ter essa defesa, mas você que é meu amigo, que está nos acompanhando, que está no dia a dia, que você vai no mercado, trabalha, paga a conta, você está sentindo qual é a realidade. Exatamente, exatamente. Tem alguns pontos interessantes da fala, assim, ele coloca ali, ele cita até sobre o aumento do salário mínimo, ele dá a entender o seguinte, que o governo aumenta o salário mínimo, aí o produtor ganancioso, o empresário ganancioso vai lá, opa, o salário aumentou, então eu tenho que subir o preço das minhas coisas, como se fosse isso, né? E ele usa uma frase que eu acho bem interessante ali, ele usa o termo extorquir, que estão extorquindo o povo. Mas é isso que eu quero falar com você agora. Quem realmente tá te extorquindo? É o cara que planta feijão, planta arroz, que produz trigo? Ou é o governo que tá te extorquindo? Eu quero que você faça comigo um raciocínio mental. Eu acho, Alessandro, que a gente tem um problema um pouco cultural, que as pessoas acham que elas não pagam tanto imposto quanto elas pagam. Por quê? Porque tudo está embutido no preço. Quando você vai lá no supermercado, você compra o teu arroz, feijão, faz sua compra, enfim, você paga um valor, sei lá, R$300, mas você sabe quanto disso é imposto? Não vem na nota fiscal ali quanto você pagou de imposto. Eu até tenho um sonho, quem sabe um dia que a gente vai comprar as coisas, o imposto ele seja somado no final. Porque daí o brasileiro, ele vai começar a tomar consciência do quanto ele gasta com esse governo incompetente e ineficiente. E daí eu não estou falando exclusivamente desse governante, eu estou falando desse nosso sistema. É um sistema caríssimo, tá? Vamos fazer uma conta? Faz mentalmente aí. Pensa agora quanto você ganha por mês, o teu salário. Certo? Vamos supor, sei lá, que você ganha que nem um salário mínimo ali, próximo de 1.500, 2.000, não sei. Pensa aí. Agora pega esse salário e multiplica por 5. É um pouquinho mais, mas arredonda para 5. Pensou? Isso é o quanto aproximadamente você vai pagar de impostos nesse ano. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você acha justo você dar todo esse dinheiro para o governo para ele te devolver a saúde que ele está te devolvendo, para ele te entregar a educação que ele está te entregando, para ele te dar a segurança que você está recebendo?
Você está satisfeito com isso de verdade? Ou você acha que seria melhor que você tivesse uma parte de volta desse dinheiro para que você pudesse escolher a escola do teu filho, para que você pudesse escolher contratar o plano de saúde que melhor lhe atende, não é assim? Será que precisa tanto imposto assim? Então esse é o raciocínio. Eu gostaria realmente que você começasse a pensar que boa parte do dinheiro dos teus impostos não vai diretamente para saúde, segurança e educação, que seria muito nobre. A gente sabe que vai para pagar salário e privilégio de político. E aqui a gente está com alguém dizendo para você, se um produto tá caro, deixe de comprar, mas alguém que mora num palácio, recebe um salário de mais de 40 mil por mês, tá? Então assim, essa história de pai essa história de pai dos pobres aí foi há muito tempo, e olha lá que eu tenho dúvidas dessa história. Pode ser que ele tenha sido pobre, tá? Mas já faz muito tempo que ele não é pobre, pelo contrário, ele é um milionário, que ele não tem nem sequer o trabalho de ir no supermercado e olhar o preço numa gôndola, porque tem tudo lá no palácio. Então é esse cara, esse governante, falar cara, né, falar que é um desrespeito, né, vamos corrigir aqui, né, é esse presidente milionário que vive às custas do dinheiro dos teus impostos que tá falando para você parar de comprar. E assim, a gente tá pegando um trecho aqui, o pessoal, mas é só um trecho, fora de contexto. Pessoal, no ano passado a gente teve ali Teve um ministro falando, eu não lembro se era alface, falando, tá cara alface, troca por chicória. Esses dias teve algum ali falando até a gente brincou num vídeo esses dias aí, falando... troca laranja por outra fruta, se a laranja tá cara, troca por outra fruta, né? Ou seja, a gente teve um governo que se vendeu dizendo com a seguinte ideia, que o brasileiro queria ter poder de comprar sua picanha, cervejinha e fazer um churrasquinho no final de semana. E agora a gente tá ouvindo alguém dizer que a gente não pode nem fazer um suco de laranja porque tá caro, que tem que substituir a laranja. E eu até agora tô tentando achar uma fruta mais barata que substitua. É ridículo. Tudo bem que no mercado é natural você forçar a barra dizendo o seguinte, eu tenho um produto que é caro demais, eu não vou comprar aquele produto, eu vou optar por outro. Agora, o que ele tá fazendo aqui é culpar aquele empresário, aquele produtor, como fosse o grande vilão, sendo que, na verdade, quem está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã é o governo. Tá aí o déficit que a gente está dizendo que a solução para resolver o problema é o povo aprender a comprar. Não, é isso que não dá. Deixa a sua opinião, né? Nós somos da opinião que eu não tenho que pagar a conta pela incompetência do governo. Às vezes há a pessoa que fala o seguinte, não, realmente o governo é uma grande mãe, todo mundo erra, então vamos fazer vistas grossas, né? Na verdade, o imposto tá aí realmente para ajudar, tem muita gente... Será que tem alguém que pensa assim mesmo? Olha só, eu vou te dizer o seguinte, tem muita gente, tem louco para tudo nesse Brasil, Agora, não dá, Luciano, não dá, você que nos acompanha, no meu ponto de vista, eu ter que ficar toda hora apertando o meu cinto por causa de incompetência do governo. Veja, por exemplo, o que causa a inflação? É a desvalorização da moeda. O que causa a desvalorização da moeda? Muita coisa é a falta de segurança jurídica, é a falta de competência do governo. Quando a gente fala competência, está dizendo o seguinte, olha, vou apresentar um plano para conter os gastos, vou reduzir secretarias, vou reduzir ministérios, vou reduzir essa máquina inchada chamada governo, que eu e você temos que ficar sustentando através de impostos. Eu volto a dizer aqui, Luciano, eu não sou contra pagar um imposto. Mas que ele retorne em serviços para a população e não seja desviado para privilégio de político e corrupção. Não, e outra coisa, e que o imposto seja um imposto para regular o mercado, para regular a sociedade, não para sustentar. O que nós estamos vivendo, o que é? Nós estamos sustentando pessoas que vivem numa outra bolha diferente da minha, da sua, da tua, que está nos assistindo aí, que quando ele chega à noite, ele já tem a mesa do jantar ali com bom do melhor, com picanha, mesmo sendo cara. E a cervejinha, pode ter certeza. E pode ter certeza outra coisa, não é qualquer cervejinha que ele vai tomar, como não é qualquer vinho. Diferente de você, que tem que ir no mercado, apertar o seu cinto, de repente comprar um macarrão que é um pouco mais barato, porque você não pode comprar aquele que tem um pouco mais de qualidade porque está caro demais. Você não pode comprar uma carne
X para poder fazer o seu churrasco porque está caro demais. Você não pode ficar tomando leite porque o leite está um absurdo de caro. Agora, esses caras, eles têm leite, têm comida, têm tudo na mesa deles. Eles nem vão no mercado, eles nem sabem o preço. Cara, e são esses caras que estão dizendo que o mercado é uma porcaria e pelo fato de estar caro, a culpa é do produtor, a culpa é da cadeia produtiva que paga uma montoeira de impostos. Luciano, não dá. Cara, dá vontade de chorar, né? Esse é o Brasil que a gente vive, é não triste. Dá. E tem muita gente que defende isso. Mas, como diria aí os memes da internet que saíram, se tá caro, não compre. Se tá ruim, não faça, né? Não, e daí o último que fez sucesso aí ainda colocou, se não tá contente com o presidente, troque. Então, que realmente haja, sabe, uma conscientização, porque depois quando todo mundo estiver passando fome realmente, olha, não vai ser um Bolsa Família que vai salvar você. Não, porque o Bolsa Família também, existe uma ilusão de que assim que o governo ele tem dinheiro assim sobrando, que brota, e não existe. E assim, o Bolsa Família também paga imposto. A pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, ela também sofre com a inflação. Então ela ganha ali o benefício mínimo R$600, aproximadamente 40% disso vai retornar em impostos. Então estamos falando que na prática o poder de compra é de menos de R$300 para quem recebe Bolsa Família também. E não dá pra gente criar um país onde só tenha beneficiário de Bolsa Família e assistência do governo. Não dá. Não é esse o caminho. É importante a pessoa se sentir produtiva e ela realmente ir produzir, porque é aí que ela vai crescer, ela vai poder ir num restaurante, ela vai pedir a comida não pela coluna da tabela de preços, mas pelo que ela realmente quer comer, sabe? A gente tem que parar, Luciano, e meu amigo que nos escuta aí, que está nos assistindo, né? De que o governo, ele vai resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, o governo está criando problemas. Essa que é a verdade. Beneficia alguns, que são poucos, e a maioria acaba se ferrando, que é o que está acontecendo. E o povo, ainda na sua maioria, olha para isso como fosse normal. Cara, como fosse a vontade de Deus. Para com isso. Acorda e entenda que você precisa mudar a sua mentalidade para que a gente tenha daí sim um país que está em pleno desenvolvimento. E o mais importante, que ele não está aí simplesmente querendo controlar os contextos, querendo ditar a verdade para que fique o que? Maquiado a incompetência que ele tem, como foi colocado aqui. Eu posso já, inclusive, Luciano, pedir, você está gostando do conteúdo? Deixa seu comentário, eu te convido você a se inscrever no canal, a assinar, a clicar no sininho de notificações. Nós também temos as nossas redes sociais, no Instagram, PonderaCast Brasil, nos siga lá, temos no TikTok e também no X como PonderaCast. Tem alguma rede que eu acabei esquecendo? Não, são essas mesmo. Tem o nosso site também. Tem o nosso website www.ponderacast.com, onde a gente tem lá toda a nossa programação, o acesso aos vídeos que nós já publicamos aqui. Então, eu te convido você a nos ajudar nesse projeto, que é um projeto que realmente ele visa ser a sua voz nas redes sociais. Nós temos o PonderaCast, que é um programa de entrevistas, e nós temos agora o Pondera Sem Filtro, que é um programa jornalístico de opinião. Então a sua opinião é muito importante, inclusive você pode também sugerir aí matérias para a gente estar abordando aqui. Exatamente. Vamos para o próximo trecho para a gente não se alongar muito. Ali. Legal. E para poder finalizar nosso programa, vem o que é a grande cereja do bolo, que diante de toda essa pataquada que a gente escutou, olha o que o nosso excelentíssimo presidente disse. O fantasma que assombra o Brasil ultimamente. O Brasil, que está virando até documentário, né? Olha lá. Primeira coisa. A outra coisa, Mário, que eu acho extremamente à vontade, posso dizer para você, é que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei, os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir.
Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode. Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, todo santo dia. Então não é possível, porque isso bagunça a economia, isso bagunça o varejo, isso bagunça o mercado como um todo. É preciso que haja seriedade. Então, Mário, eu sou daqueles que defendem uma regulação com a participação da sociedade, porque ninguém quer proibir a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão, mais responsabilidade de expressão. O cidadão que está falando na televisão, como eu estou falando com você, que estou falando no rádio, que estou falando na internet, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que respeitar quem está me ouvindo, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, eu tenho que respeitar. Por isso, eu não posso falar bobagem irresponsável. Não tem lei na rede social? Pois é, Alessandro. Eu acho curioso esse discurso do Lula aí, ele tá muito forte nisso, que é como se as redes sociais, a internet, fosse uma terra sem lei. Da onde que tiraram essa informação? Tem lei ou não tem? Poxa vida, olha, se você entrar, pegar o seu celular agora, pega seu smartphone, abre lá o Chrome e coloca lá, qual a lei que regula as redes sociais no Brasil? Ele vai te dar já um retorno dizendo o seguinte: as leis que regulam as redes sociais no Brasil são o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014 e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei 13.709 de 2018. Olha só. Então, resumindo, meus amigos, mais uma fake news aqui que não existe regulação nas redes, já existe lei. Ou seja, internet não é terra de ninguém. E assim, se alguém comete algum crime na internet, a pessoa fez um vídeo difamando alguém, incentivando alguém a cometer algum crime, ela é facilmente responsabilizada, só que tem que ter um processo civil. Aquela coisa que eu sempre falo, ninguém pode ser condenado por aquilo que ainda não falou. Ninguém pode ser condenado por um assassinato que ainda não cometeu. Parece maluquice o que eu tô falando, talvez eu esteja sendo extremista aqui, alguém pode achar, mas essa aqui é a grande verdade. Esse governo, ele tá indo na seguinte linha: ele não quer te responsabilizar pelo que você fez, pelo que você falou. Ele quer te responsabilizar por aquilo que você pode vir a falar. Ele quer impedir que você fale. Vamos dar um exemplo? Recentemente a gente teve o vídeo do deputado Nicolas Ferreira aí falando sobre a história do Pix lá, que saiu e o governo recuou, enfim. Por que ninguém processou o Nicolas? Por que ele não foi caçado e preso? Porque ele não falou mentira. Não era uma fake news o que ele falou. Ele fez uma colocação, uma opinião dele sobre um determinado assunto. Isso não é crime. Por isso que o governo não conseguiu calar. Agora, se você tem uma regulação no nível que ele quer, que é realmente um nível de censura, você teria impedido que esse conteúdo viesse a público. E é o que você vê que ele tem desejo. Ele fala que ele não quer que tenha perturbação no governo, que não interfira na economia. Não, mas aí é fácil, né? Você controla o contexto, que é o que acontece nesses países que acabam seguindo essa linha. Aí se torna fácil. E ele dita para você qual é a verdade. É aquilo que nós já comentamos em outros programas, né? Hoje as redes sociais, Luciano, tem lá as notas de comunidade. Inclusive uma própria política do PT levou uma invertida porque ela falou uma besteira nas redes sociais, está lá no X, aonde a própria comunidade relembrou ela que não, para lá, o que você falou não é bem assim. Em 2000 e pouco, o que aconteceu foi isso, e ela não gostou. Por quê? Porque foi contra exatamente aquilo que ela estava dizendo. Aí, engraçado que é fácil dizer o seguinte: o que não combina com o governo é fake news.
O que não casa com o nosso discurso, ele tem que ser retalhado porque é irresponsabilidade. Luciano, a liberdade é natural você falar o que você pensa. E às vezes pode acontecer de você estar equivocado em alguma ideia. E não tem nada de errado nisso. É por isso que existe o debate. Para que você possa dizer o seguinte: olha, eu entendo o seu ponto de vista e vejo dessa maneira. Alessandro, deixa eu colocar uma coisa aqui bem clara, tá? Eu quero colocar isso bem claro. Sempre esse discurso, quando vai em favor de regular as redes sociais, ele vai na seguinte linha: de que estão acontecendo nas redes sociais crimes. Eles deixam subentendido isso: estão acontecendo crimes. Alguém está incentivando o crime, né? Como se alguém estivesse transmitindo, sei lá, uma tentativa contra a vida de alguém ou alguma coisa assim. Pessoal, todas as plataformas, elas já inibem esse tipo de conteúdo. Se você entrar aí, não sei se você está vendo esse vídeo aqui na íntegra, aqui no YouTube, ou você está vendo aí nas redes sociais algum corte, se você entrar ali, você vai ver que você tem como denunciar esse conteúdo. Não é assim. Então assim, vende-se como se hoje você pudesse cometer um crime através da internet. E não pode, não existe essa liberdade. O que eles querem fazer regular aqui é ter controle da narrativa. Essa que é a grande verdade. O que esse governo quer fazer é ter o controle da narrativa para que você não tenha acesso à informação. Se você pega os governos há um tempo atrás, você sempre tinha... a única informação que você tinha era das mídias tradicionais. E você sabe... Não é de hoje que as mídias tradicionais recebem recursos do governo, dos seus impostos. Elas são compradas para falar o que o governo quer. Pronto. Governo. Existe isso. E a rede social não tem como fazer. O PonderaCast, que ele é comprado, alguém paga a gente para fazer alguma coisa em favor ou em desfavor de alguém? Não, a gente se autofinancia, essa que é a verdade. Exatamente, a gente coloca aqui as nossas ideias e você toma aí as suas conclusões, não é isso? Exatamente. Então quando ele fala de regular as redes sociais, é criar mecanismos para que o contexto seja controlado. E ó, se você tem dúvida sobre liberdade de expressão, eu te convido você a procurar na playlist aqui do nosso canal, ali das lives, né, das entrevistas ao vivo. A gente recebeu aqui o Dr. Ricardo Alexandre na ocasião, aonde ele explicou, inclusive o nome da live, Luciano, é Liberdade de Expressão ou Discurso de Ódio? E ele explica muito claramente o que é a liberdade de expressão. Eu acho que foi uma das maiores aulas que a gente teve, foi uma entrevista muito bacana, então acho que vale a pena você procurar nos shorts ali, olhar essa live, vai valer a pena. E ele explica o seguinte, né? A liberdade é o quê? Você falar o que você pensa, desde que você não agrida a outra pessoa fisicamente. Discordar faz parte. Então, é inaceitável alguém querer dizer que você só pode se expressar dentro de um quadrado. Isso virou um dogma. Se você tá fora dele, você é um herege. Só que tem um grande risco. Porra, isso, cara? Já viu aquele ditado? Uma mentira repetida muitas vezes passa a ser uma verdade. E é isso que esse governo está falando. Estão repetindo que não tem regulação, estão repetindo que a internet é uma terra sem lei, estão repetindo que tem a ilusão de que você pode cometer crimes ali, mas não é essa a verdade. Então, assim, estão dizendo que não tem regulação. Eu te desafio, olhe nas tuas redes sociais. Exato. Se tem ou não tem. Veja lá se você não pode fazer uma denúncia ou não. Tá? Exatamente. E por trás de todo o perfil existe uma pessoa. E inclusive, tá? Esses que o governo quer calar, que geralmente são mais ligados à política, jornalistas e até mesmo mandatários, detêm algum mandato no poder público, geralmente eles têm perfis verificados, tá? Então é perfeitamente fácil hoje, do jeito que é, se o governo não concorda com o posicionamento de alguém, ir lá e processar essa pessoa e ela responder judicialmente por aquilo que ela falou, se era verdade ou se era mentira. É isso aí. E você, o que pensa sobre isso? Qual que é a tua visão em relação a tudo isso que nós comentamos aqui nesse programa?
sinta-se à vontade em colocar sua opinião, colocar suas dúvidas, fazer o seu comentário. Uma coisa que a gente tem aberto aqui, né, Luciano, é o seguinte: você tem liberdade para falar. O PonderaCast, o Pondera Sem Filtro é a sua voz nas redes sociais e, portanto, desde que você respeite, porque é isso que nós trabalhamos aqui, é a divergência da opinião para poder construir uma sociedade mais justa e próspera, você tem toda a liberdade de colocar a sua opinião. Coloca aí, replica esse vídeo, compartilha ele, né? Isso vai nos ajudar muito nesse projeto e é o que nós queremos fazer aqui, despertar essa consciência para que de verdade tenhamos um país com prosperidade, realmente com educação, se tornando um país de primeiro mundo. Fechamos então? Fechamos. É sempre muito bom estar aqui e sempre o momento do tchau, ele é muito dolorido porque a gente vai ter que nos despedir, mas o que aquece o nosso coração é saber que em breve teremos mais um programa Pondera Sem Filtro. Exatamente. Então, um beijo no seu coração e até o próximo. Obrigado, Luciano, por hoje. Um abraço a você que nos acompanhou. Fique com Deus e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.